material da aula sobre realismo fantástico e vão ver as características e ver quais daquelas características tem no conto. Então, eu já de antemão estou adiantando que o conto de cada turma pertence ao realismo fantástico. Então, já estou adiantando. O que eu ia fazer era algo bem mais complicado, que eu ia colocar o conto e não ia dizer se era ou não realismo fantástico. O que vocês iam fazer era lê-lo, a ideia minha era essa, lê-lo e justificar. Olha, é realismo fantástico por conta disso, disso, disso e disso. Não é realismo fantástico porque falta isso, 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 isso. Só que eu achei que isso ia lhes dar muito trabalho. E depois eu não saberia como julgar aqueles que dissessem, como julgar assim. Que nota eu atribuiria às pessoas que julgaram que não seria realismo fantástico? Eu não poderia dar 0. Porque fizeram o trabalho. Se a justificativa tivesse boa, capaz de até de me convencer de que aquele conto que não era do realismo fantástico, e aí poderia. Mas então, para facilitar a vida de vocês e a minha, a gente vai ter um conto para cada turma e cada um vai fazer e encontrar nele as características do realismo fantástico. Só isso. E fazer, obviamente, o trabalho escrito. Atenção, porém, que não serão permitidos mais aqueles mesmos erros que foram cometidos na vez passada. Então, é preciso botar o título do e-mail, o assunto do e-mail. O que é o assunto do e-mail? Não sei se vocês sabem, ali tem uma barrinha onde você bota urgente. Ali você vai botar o que eu indicar lá. Na outra foi N1, fulano, turma tal. Acho que era assim, eu não me lembro como era não, mas era para estar isso, porque eu ia já saber. Agora teve gente que não deu nome no trabalho, então o anexo não tinha nome, não tinha nada no corpo do e-mail, nem tinha no anúncio, no assunto do e-mail. Então era complicado para mim saber que ali, veja-se, para mim, vírgula, saber, para depois dizer, o professor disse para mim saber. Não. Era complicado para mim, vírgula, saber que um trabalho, um e-mail sem nenhum tipo de identificação, um anexo sem identificação, cheio de números, que pertencia a algum aluno. Então, para que isso não aconteça, por favor, sigam estritamente as regras. Dessa vez, quem não seguir, eu não vou considerar o trabalho como eu fiz da outra vez. Nem valendo 8, como foi o trabalho dos outros, da outra vez. Então, dessa vez, não seguiu as regras, fora. E vou deixar, para quem for fazer no computador, e para quem for fazer escrito, eu vou deixar umas regras a serem seguidas. Então, dessa vez, eu vi que alguns já colocaram, não era necessário, mas foi bom ter colocado, capa, todas aquelas coisas. Então, eu vou deixar também, serão 2 anexos na atividade, vai ser outro, daquele jeito, só que vão ser 2 anexos. Um anexo com o conto e um anexo com as coisas a seguir. Então, o tipo de letra, o tamanho da letra, o espaçamento, as margens, tudo isso eu vou indicar lá como vocês têm que fazer. Tá certo? E o trabalho não precisa ser longo, porque o conto é curto. O nome conto, a gente chama isso em português de conto, mas eu acho bonitinho. Em inglês tem 2 nomes para designar o conto. Eles chamam de tale, T-A-L-E, ou de short story, história curta. Um conto é uma história curta. É uma história que eu não tratei de algumas coisas que fazem. Quando a gente pensa numa história, numa narrativa, numa narrativa, né? Uma história tipo um romance, a gente tem algumas coisas que são essenciais ali, que tem que aparecer, senão aquilo não é um romance ou um conto. Que coisas são essas que precisam aparecer? Você tem que ter personagem, você tem que ter um lugar, um espaço,
onde as coisas vão acontecer. Normalmente você tem um tempo. Então, e como é que a gente caracteriza esse tempo? A gente tem duas formas de considerar o tempo. Tem a forma externa à história e a forma interna à história. Como é a forma externa à história? É quando você diz, no ano de 1865, quando eu estava caminhando, sei lá, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui um conto qualquer. Vamos pegar Machado de Assis, que sempre usa esse artifício de dizer o ano. O senhor tem basicamente uma biblioteca em casa, né, professor? Por aí, Tudo a que eu- cadeira Como de assim, ajuda. basicamente? É literalmente isso, meu parceiro. Tudo que eu preciso está ali. O Precisa senhor nem tem pesquisar livro no de internet. remédio caseiro? Tenho. Sério? Aí, ó. Sim. Aí. Agora não tem? Minha Eu avó tenho também livro de tem remédio um. caseiro. Eu tenho livro de Indígena. Receita? Tenho gramática de tupi, dicionário de tupi. Tô dizendo, Esse tá preparado para o apocalipse. Meu irmão, se bobear, o professor tem um Necronomicon ali escondido. Tem o quê? Necronomicon Não entendi. é um livro fictício do conto da Lovecraft. Mortos. Sim, como é o nome do livro? O livro de São Cipriano. Vai deixar mais fácil para o professor entender do que ele está dizendo. Eu tenho em PDF. O da capa preta? É, o da capa preta. Se tem, é o que importa. Que eu tenho aquela bibliotequinha ali, mas eu tenho o triplo do que tem ali dentro do Em computador. PDF. O senhor já disse que o HD do computador do senhor tá todo cheio de PDF de E livro. ainda tem isso daqui, cheio também. Se a polícia pegar o HD dele, já era. Tanto livro Ah, copiado. meu Deus, vai ter tanta gente presa. Tem. Porque eu não caio só. Eu derrubo um monte de gente comigo. Cai, mas cai tirando, né, professor? já pronto. Não quer isso, eu tenho que segurar o B.O. sozinho. Se não. Até inclusive o PDF que eu já compartilhei com vocês, eu entrego vocês também. Ei, subliminal. Eita, ferrou. Vou enviar arquivos, ó, usem VPN pra polícia não saber onde vocês estão. Ainda bem que eu sou de menor. Não dá nada, não. Talvez seja do menor, então tá de boa. Mas vai para casa, para Fundação Casa. Ah, de boa, professor. De boa. Agora tá. Vamos lá. Oi? De boa, joga uma bola com a rapaziada, ninguém mexe, não. Exatamente. Vamos ver aqui. Eu disse que havia dois tipos de tempo, né? O tempo interno da história e o tempo externo, que é referência ao tempo da vida real. O tempo interno da história é dizer, antes desses eventos, por exemplo, então isso depende, quando eu digo, antes de tudo isso, ou depois que aconteceram essas coisas, eu estou me referindo ao tempo interno da história, porque essas coisas aquelas coisas só poderiam ter acontecido depois que aquelas outras que estão referidas na história acontecem. Então isso é um tempo chamado tempo interno da história. Agora, veja que interessante. Eu peguei aqui, na doida, um livro de contos de Machado de Assis. Por que eu peguei Machado de Assis? Porque eu sei que isso vai aparecer nele. Eu sei que isso vai aparecer. E aí, nos outros, às vezes aparece, às vezes não. Para não perder muito tempo, vamos aqui. E aí eu peguei o livro de contos dele, chamado Histórias da Meia-Noite, o primeiro conto, chamado O Parasita. A Parasita Azul. Primeiro, esse conto, como acontece com alguns contos de Machado de Assis, isso não é muito frequente, é um conto um pouco longo, esse A Parasita Azul, e é quase um romance isso. Eu peguei o desconto mesmo, peraí. Conto, é um negócio grande da cebola. Vamos lá. Começa assim, olha. Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o senhor Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali, na Europa, fora estudar medicina e voltava agora com diploma na algibeira. E suas saudades... Algibeira era um bolsinho que antigamente existia nas calças,
para colocarem esse tipo de relógio. Ainda tem, não tem não? A minha tem, pelo menos. Marca de bolsa. Eu já Loja do vi. Ed, pô. Calça jeans tem aquele bolsinho que fica em cima do bolso. Aquilo Que todo chama mundo usa para guardar papel. algibeira. Esse relógio, que o povo chama de relógio de bolso, na verdade, o nome dele é relógio de algibeira. Acho estiloso. Tá funcionando aí certinho. Nunca mais usei. Então, na algibeira, isso é o que significa o nome algibeira. Aqui, obviamente, é no sentido figurado, né? Trazendo na algibeira, volta agora com o diploma na algibeira, quer dizer, trazendo consigo o diploma. E suas saudades no coração. Blá, 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 que não interessa, veja. O conto começou dizendo, há cerca de 16 anos, de passado, né? Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro. Só que mais tarde, veja, mais para frente, ele vai dizer, ainda nesse mesmo primeiro capítulo, ele diz o seguinte: nascera rico, filho de um proprietário de Goiás, que nunca vira outra terra além de sua província natal. Província é o nome que antigamente recebiam os estados, durante a época do primeiro e do segundo reinado. Primeiro e do segundo reinado chamavam-se províncias. E durante os primeiros anos da República também chamavam-se província, até que quando foi a primeira Constituição Republicana, eu acho que foi na primeira Constituição Republicana de 1891, é que mudaram a nomenclatura para não deixar nenhum rastro, nenhum traço do que fora antes o Império. Então, nascera rico em sua província natal. Em 1828, aqui já aparece uma data precisa. Essa data é externa à história. Quando ele disse aqui, há cerca de 16 anos desembarcava, a gente teria que saber quando o autor está contando essa história. Só que aí ele diz, em 1828 estivera ali um naturalista francês com quem o comendador Seabra travou relações e com quem se fez tão amigo que não quis outro padrinho para seu filho, senão que não contava 1 ano de idade. Então, o menino tinha pouco menos de 1 ano de idade, e isso foi em 1828. E aí ele repete 1810. Deixa eu ver se eu encontro aqui ele dizendo em que ano está escrevendo, porque aí a gente saberia quando se está passando essa história. Mas, de qualquer forma, interessa muito pouco, porque eu acredito que vocês já perceberam a que se refere quando se trata de narração, tempo da narração e o tempo externo à narração. Não é isso? O tempo externo à narração é o tempo do mundo real. É tentar fazer aquela história de que a gente falou na aula, há 2 aulas, da verossimilhança, que o discurso poético é o discurso da possibilidade e o discurso da retórica é o discurso da verossimilhança, de parecer verdade. Na verdade, a gente pode dizer que hoje o que a gente entende por literatura englobaria aquilo que Aristóteles chamava de poética, né, o mimético, o possível, a imitação, o ser possível simplesmente, mas também alguma coisa de verossimilhança. Porque, como eu disse naquela aula, para mim, a melhor tradução de mimetismo, ou de mimese, do grego, não seria imitação, mas verossimilhança. E aí, o discurso poético, o texto literário, é um texto que quer parecer verdadeiro. Por isso, essas referências. Então, a gente tem, já disse, né, as personagens, o lugar, veja ali, ele disse, desembarca no Rio de Janeiro, vindo de Goiás, dando referências geográficas. Óbvio, caríssimos, e vocês sabem, pelas conversas que a gente já teve nas outras aulas, que, quando eu estou dizendo as conversas, eu estou dizendo das intervenções que vocês têm feito. Não estou falando de coisas que eu tenha dito, eu estou falando das intervenções de vocês mesmos. Que
esse lugar não necessariamente precisa ser um lugar existente, pode ser também um lugar que está para fora da realidade. Então, quando pensa no mundo dos elfos, lá no Senhor dos Anéis, todas aquelas terras, Terra-média, no Game of Thrones, todas aquelas mundos que são criados, a tudo isso a gente considera como lugar. Seja esse lugar existente na realidade ou lugar. Eu ia falar inexistente, mas é tão complicado a gente saber se o universo é só um mesmo ou se é um multiverso, se existem vários universos sobrepostos. A teoria dos vários mundos, né, professor? Eu como estudante de Leibniz, filósofo alemão do século XVII, sou de acreditar que existam muitos universos, que existam vários mundos. Tanto que Leibniz é quem vai defender a teoria dos vários mundos possíveis. E que esse é o melhor dos mundos possíveis. Eu acho isso muito interessante, essa teoria eu já vi na internet, acho muito interessante. Coitado do Leibniz. É o filósofo que eu estudo. E aí, então, mesmo que o mundo, o plano geográfico em que os eventos estejam acontecendo não sejam desse plano geográfico em que nós vivemos, nos movemos e conhecemos, ainda assim existe uma referência geográfica. Porque se você pegar, por exemplo, o livro lá do Tolkien, você vai ter todos os mapas que, se você quiser imprimi-los ou fotocopiá-los para poder acompanhar como as coisas estão acontecendo, você vai ter todos os mapas de onde todas as coisas se passam para se localizar na história. Eu fui ler, eu não aguentei ler, não, porque me deu logo um nó no juízo. O Inferno, eu não sei como é que se chama, não me lembro como é o título, é um livro de Dan Brown, que é o código, eu acho que é o Inferno de Dante, o nome. Eu acho que é esse o título do livro, o Inferno de Dante. E nesse livro, o camarada parece-me, faz muitos anos que eu comecei a ler, mas eu não passei do segundo capítulo porque eu achei que eu ia endoidecer. Porque eu tive que voltar para o início. Quando eu terminei o primeiro ou foi o segundo capítulo, eu tive que voltar para o início e disse, espera aí, alguma coisa eu perdi nessa história. Como é que está aqui? Não, porque o cara estava caminhando nos Estados Unidos, acho que em Nova York. Aí dorme, quando acorda, estava na Itália. Eu digo, peraí, como foi que essa desgraça aconteceu que eu não vi isso? Tá aquela sensação de como se tivesse deixado alguma coisa passar, né? Pois é, eu achei que eu tinha pulado umas 2 páginas, porque a história estava andando de um jeito, quando eu penso que não, a história já estava em outro lugar, e eu digo que eu me perdi ontem nessa conversa aqui. Aí eu voltei para o início do capítulo, li e vi que não estava errado. Eu digo, mestre, eu não tenho maturidade suficiente para ler um livro desse, não. Eu não tenho integridade intelectual nem psicológica para me debruçar num livro enlouquecedor desse, não. Aí eu deixei de lado. Talvez mais tarde, de eu começar uma terapia forte, potente, uma mesa de psiquiatras me acompanhando, só não vai dar conta, não. Tem que ser uns 10, pelo menos. Aí, professor, aí é para ler Nietzsche. Esse livro a pessoa termina de ler e tá doido. Outro livro interessante, eu não sei se vocês nunca leram, são as Crônicas de Nárnia. Professor, meu sobrenome é desse livro. Hã? Meu sobrenome é desse livro. Isso mesmo, Aslan. Aham. O leãozinho. Aham. E aí, você veja, trata-se de um portal entre 2 mundos completamente distintos. Aquele guarda-roupa, pelo menos na primeira das crônicas, os outros estão ali, vão tirar onda com você com a história do leãozinho, viu? Tem problema não. E ganhou o apelido agora. E aí, vejam, a questão da possibilidade, né? Abriu o guarda-roupa, entrou nele e sai no outro mundo. São todas coisas possíveis, mas veja, a gente trata de geografia, seja geografia deste mundo ou de outro mundo. Mas é possível. Dante, quando escreve a Divina Comédia, cria uma ambientação de mundos imaginários.
quer dizer, que eu também não sei se existem, que são chamados, na teologia católica, chamam isso de os novíssimos do homem, as coisas derradeiras que podem acontecer ao ser humano. Você tem o inferno, que seria definitivo, o purgatório, que é um espaço de tempo de limpeza, de purificação, mas que vai para o paraíso. Então, Dante o que faz? Imagina um cenário geográfico do inferno, que seriam uma série de círculos descendentes, e depois ele termina a jornada dele pelo inferno, descrevendo tudo que ele vê ali, e vai para o purgatório e dali passa para o paraíso. Mas criando todo um cenário em que a gente pode se ambientar. Isso também faz parte da geografia. Então, vejam, quais foram... A gente tem as personagens. Por essas personagens você pode entender que sejam personagens humanas, animadas, né, animadas racionalmente ou, entre aspas, irracionalmente, e mesmo até as inanimadas. Até as inanimadas entram na história também. Como assim? Veja, Machado de Assis, eu cito muito Machado de Assis porque eu leio muito Machado. Então, às vezes, as referências mais fáceis para mim é falar de Machado de Assis, por causa do meu contato mais frequente com a obra machadiana. Então, Machado de Assis tem uma história chamada Um Apólogo, tanto que apólogo é o nome, você tem história, fábula, o que é uma fábula. Como a gente entende hoje uma fábula. Uma fábula é aquela historinha em que os animais falam e que normalmente tem uma moralzinha depois, né, dela. Um apólogo é quando as personagens são seres inanimados. Então, por exemplo, nesse apólogo de Machado de Assis, é uma conversa entre a linha e a agulha para saber das duas quem era a mais importante delas. Eu já li esse conto. É curtíssimo, curtíssimo, mas é agradabilíssimo. Então, isso é um apólogo. Se você olhar, por exemplo, na história da Bela e a Fera, ali tem uma mistura de tudo. Desde história mesmo, romance ou conto, como você quiser, né, em que há personagens humanos. Você tem o realismo fantástico, aquela maldição que o príncipe, o rei, eu não sei bem agora, o príncipe recebe de transformar-se numa besta, numa fera. Você tem os animais que conversam, e você tem aqueles utensílios da mesa, xícara, castiçal, todas aquelas coisas que são animadas. Então, vejam que dentro de uma única história, como é a historinha da Bela e a Fera, você tem todos os cenários possíveis de personagens acontecendo ali. Então, personagens, geografia você já é facílimo de entender. O tempo é que seria, sem uma explicação, é que ficaria mais complicado, mas acho que vocês compreenderam perfeitamente. E aí você tem o enredo. Esse nome é o nome técnico, enredo ou trama, é a história. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, me conta a história, me conta o que é que acontece nesse livro, isso que você me conta é o enredo, é a trama da história. Algumas coisas, obviamente, não dá para a gente passar isso enquanto está falando, enquanto está contando, que são as questões sonoras do texto, que você vai perceber determinadas musicalidades que só vão acontecer ali. Às vezes, e aí vocês podem até pensar, mas professor, e quando a gente está lendo, por exemplo, uma obra de um autor estrangeiro, essas coisas são possíveis? Sim e não. Sim e não, por quê? Primeiro, depende de o tradutor ser um tradutor bom, que tenha essa percepção literária. E outra, ele tem, uma vez o meu professor de latim dizia assim para mim, olha, traduzir é uma das tarefas mais difíceis que existe, porque exige do tradutor duas coisas, que ele seja muito bom na sua própria língua e seja muito bom na outra língua, na língua de que ele vai traduzir. Então, para ele traduzir de uma língua para a sua, ele tem que ser bom nas duas. E aí acontece muitas vezes que as pessoas se metem a traduzir, mas não têm uma sensibilidade literária, porque não é um leitor, ele é um tradutor. Óbvio que para traduzir, ele vai ter que ler o livro antes, porque ele não pode traduzir à medida que vai indo. Professor, eu já vi casos
que os tradutores, eles não pegavam o idioma original do livro, eles pegavam... A tradução, né? Eles pegavam a tradução de algum idioma e traduziam para o dele. Eu já vi Isso é acontecer. muito comum com idiomas estranhos. Por exemplo, muitas das obras que a gente tem que são escritas originalmente em dinamarquês, como, por exemplo, a obra do filósofo Søren Kierkegaard, a maioria delas é traduzida do alemão e não do inglês, e não do dinamarquês. Outro dia desse, deixa eu pegar aqui duas coisas. Eu não achei o outro que eu estava procurando. Era o seguinte, sobre essa questão, né, de traduzir de outra língua. Eu fiz mestrado em filosofia e uma das disciplinas que eu estava pagando era sobre um filósofo alemão chamado... meu Deus, como é o nome dele? Deixa eu chutar. Max Horkheimer. Não, é bem mais antigo. Eita. Horkheimer é a escória, é o lixo da filosofia. Eita. O nome do camarada é o Wittgenstein. Bom, como ele é importante para o tema que eu estudo, porque a relação da linguagem, porque eu tenho formação dupla, né? Eu estudei filosofia e depois fiz letras. Então, para juntar minhas duas paixões, eu estudo filosofia da linguagem, muitas vezes. Então, meu mestrado é em filosofia da linguagem. E aí, esse Wittgenstein é um filósofo extremamente importante. Só que eu me emputeço com a linguagem do pessoal que estuda Wittgenstein e usa muito. É o caso que... Mas por que isso? Não, porque é a linguagem técnica pós-Wittgenstein. Eu digo, bom, aí eu fui ver. Aí eu comprei os dois livros dele.
o Tractatus, o título é em latim, Tractatus Políticos Filosóficos, e o outro é Ensaio... Não. Ah, não me lembro agora não. E nem acho, não sei nem onde eles estão, não sei de que fim levaram. Simplesmente não estou conseguindo achar. E depois que eu terminar a aula, esses infelizes aparecem. Eles ficam aí, escondidos. E depois eles se mexem, esses livros. Eles têm vida própria. Bom, e aí eu percebi que o texto em alemão, porque a gente tem acesso ao texto em alemão, por exemplo, você procura o texto do Tractatus pela internet e você consegue o texto alemão. E aí, como o título desse texto é em latim, nenhuma língua traduz, eu comprei o livro, só que quando o livro chegou aqui em casa, o texto todo era uma tradução do inglês, para o inglês. E aí eu reparei que as traduções sobre as quais os estudantes brigam e se debatem é uma tradução não do alemão, mas pelo inglês. Porque muitos dos torneios, muitas das coisas das frases são construídas completamente diferentes daquelas que estão feitas no alemão. Mas estão mais parecidas com o inglês. Aí um dia, eu estava lendo um livro de Umberto Eco, uma amiga minha, uma grande amiga minha, emprestou-me um livro chamado O Pêndulo de Foucault. Como eu sei italiano, eu percebi que o autor cometia uns deslizes absurdos em algumas coisas. Por exemplo, não fazer referência a que a palavra sonho, em italiano, e suono, e suonare e sonhare, guardam certa semelhança, e não fazer referência a isso e traduzir tocar como se fosse soar. Não, ele estava soando a clarineta. Não é soando a clarineta, porque isso é um tipo de construção que não existe em português. Ninguém traduz sonar la clarineta com soar a clarineta, é tocar a clarineta. Do mesmo jeito que você não vai dizer, traduzido em inglês, to play a clarinet, traduzir como jogar a clarineta. Porque não faz sentido isso. Só que o autor queria conservar o que existia, o que na minha cabeça existia no texto original, por causa da semelhança dos vocábulos que ele escolheu. Eu digo, tudo bem, eu vou deixar essa passar. Ele não botou uma nota de rodapé explicando o porquê dessa escolha que ele fez. Mas chegou lá na frente, acho que o capítulo 53, eu desisti de ler o livro, porque eu me perdi todo numa descrição que ele estava fazendo, que em italiano, aquilo que a gente chama de esquina é ângulo. É o mesmo nome para ângulo. Então você tem o ângulo, que é o ângulo, e você tem o ângulo, que é a esquina. E aí, ele estava descrevendo essas ideias. Não vejam a pirâmide do Egito, a pirâmide de Kelps, necessariamente deve ter sido construída por um extraterrestre, porque se você pegar a altura dela, multiplicar pela área da base, isso vai dar a distância até a estrela Rigel da constelação de Orion. É tipo aquela história que o senhor falou sobre quando o senhor comprou o carro, não foi cair um negócio no teto que eu não lembro agora? Exato. Aí veja, nesse livro de Umberto Eco, o camarada vai fazer uma brincadeira, dizer, olha, qualquer coisa que você quiser mostrar que tem alguma relação, você consegue. Ele diz, olha, está vendo aquela edícula, uma banca de revista que tem ali na esquina, aí o autor botou ângulo. Menino, na minha cabeça, que a gente vai lendo e vai construindo um filme quando a gente vai lendo um romance, né? Mas eu não estava com o botão do italiano ligado. Eu estava com o botão, a tecla SAP do português ligada. E aí, quando eu li isso, tá vendo aquela banca de revistas ali no ângulo? Menino, isso me deu uma doideira na cabeça. Eu quase entro em parafuso. Deu tela azul no cérebro. Como é que vai estar uma banca de revista num ângulo? Aí, depois de algum tempo, foi que eu consegui fazer a associação da palavra com o termo. Aí, eu desisti e comprei o livro no original. Não, tá de cabeça para baixo. É porque eu acho que quando você vai traduzir é muito mais gostoso de ler. Tem que ter uma interpretaçãozinha ali, né, professor, para traduzir direito. E o problema que acontece com Umberto Eco é que todas as traduções de Umberto Eco no Brasil são mal feitas. Infelizmente. Aí veja.
a questão essa da narrativa. E aí a gente tem tudo o que é necessário para que tenha um bom conto. Ou seja, essa é a parte introdutória. Eu terminei, vamos dizer, a parte introdutória, porque vocês sabem que há umas 2 aulas, acho, 2 ou 3 aulas, a gente está... essa deve ser, ou é a segunda essa, ou é a terceira aula em que a gente está tratando de literatura, né? Porque essas últimas partes são sobre literatura. E na semana passada a gente viu a questão do realismo fantástico, vimos que isso estava ambientado entre os séculos XVIII e XX, muito mais força no século XX. Só que agora a gente vai precisar fazer uma regressão muito grande para o século XVI. Porque a temática da aula dessa semana é a literatura no Brasil. E veja que interessante, não é literatura do Brasil, é literatura no Brasil. Primeiro, porque 2 coisas a gente precisa considerar aqui. Primeiro, que não existia Brasil como nação. Brasil era uma colônia de Portugal. Então, toda pessoa que nascesse no Brasil era português nascido no Brasil, assim como tinha os portugueses nascidos no Açores, assim como tinha os portugueses nascidos em Goa, assim como havia os portugueses nascidos no Timor-Leste. Então, você tinha portugueses nascidos em vários outros lugares, mas sempre portugueses. O Brasil só começa a existir como país independente, separado, dono do seu destino, em 7 de setembro de 1822, que é quando Dom Pedro I separa definitivamente o Brasil de Portugal e, em 1824, faz a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição mais longa, que vai de 1824 até 1891, que é quando é promulgada a primeira Constituição do golpe republicano. O golpe acontece em 1889 e a primeira Constituição só vai aparecer 2 anos depois, em 1891. Então, a Constituição mais longa que a gente tem é a Constituição do Império do Brasil, de 1824 até 1891. Todas as outras foram curtíssimas. E essa que a gente vive hoje, essa é um tipo de aborto, que não foi abortado, mas que deveria ter sido abortado, porque essa é a pior Constituição que a história do Brasil já teve. O maior lixo dos lixos. E aí, eu disse, vamos voltar lá para o século XVI. A gente, propriamente, é complicado falar de literatura brasileira até 1822, porque, efetivamente, não eram brasileiros, eram portugueses. Mas, por uma questão de orgulho nacional, a gente vai dizer que os primeiros autores, de fato nascidos no Brasil, eram já a literatura brasileira. Mas, até nesse século XVI, que é o século do descobrimento do Brasil, não sei se vocês sabem contar os séculos, mas quando é que começa o século XVI? 1501, e vai até 1600. 1601 até 1700 já é século XVII. Tá certo? A primeira obra escrita por um brasileiro de verdade, nascido aqui no Brasil, foi a Prosopopeia de Bento Teixeira, que foi escrita em 1601. O primeiro ano, quer dizer, pelo menos foi publicada em 1601, o primeiro ano do século XVII, que é o que inaugura o Barroco no Brasil. Até o Barroco, o que é que a gente tem? A gente pode dividir esse período em 2 momentos. De 1500 até 1550 e de 1500 até 1600. E o que é que acontece nesses 2 períodos de tempo? 2 coisas interessantes. Uma é chamada literatura informativa, que era uma literatura feita para dar informações a outros povos sobre o Brasil. E essa literatura de informação, ou literatura informativa, ou literatura documental, não era necessariamente escrita em português, mas faz parte do estudo que a gente faz nesses primeiros 50 anos de Brasil. Porque notem uma coisa, Portugal só vai começar a se interessar por povoar o Brasil a partir de 1530, que é quando Portugal começou a perceber que tinha muita gente ganhando dinheiro com o Brasil e ele, que, entre aspas, tinha descoberto, não estava aproveitando. E aí, a partir de 1530, que vai começar a história da divisão do Brasil naquelas capitanias hereditárias.
1535 começam as povoações do Brasil. 1535. Então, as duas primeiras cidades que existiram no Brasil foram Olinda, é a cidade mais antiga do Brasil, é Olinda, fundada em 12 de março, há poucos dias, a 12 de março de 1535, e depois a outra cidade mais antiga é Penedo, aqui em Alagoas, de 12 de abril de 1535. Aí você vai ter depois Porto Calvo, em 12 de abril de 1536, e Recife, em 12 de abril de 1537. Esse povo tinha um fetiche, né, com o número 12. Mas, por exemplo, Salvador já não foi no dia 12. Se eu não me engano, foi 25 de março. Por isso que se chama Salvador, porque parece-me, se tiver algum católico aqui, católico eu digo, aquele de ir para a missa, de saber das histórias. Dia 25 de março, acho que é o dia da Anunciação, né? A Anunciação do Senhor, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um calendário católico aqui. que eu conheço mesmo, que é católico, ele não tá na sala. Ele nem tá assistindo as aulas. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá não. É o Magno. Eu peguei um calendário outro dia desse, eu tive nas Paulinas, aí me deram um calendário aqui com a figura de Jesus batendo na porta. Aí, será que Jesus era testemunha de Jeová? Não era não, porque só vai em 2, ele tá sozinho aqui. Caramba. Tá vendo como é importante a gente analisar as coisas? E aí, veja, 25 de março não tem dizendo aqui, mas eu tenho para mim que 25 de março é o dia da Anunciação. É o dia que, na liturgia, é o dia que o anjo visitou lá Maria e ela ficou grávida. Então, como Salvador foi fundada no dia da Anunciação, recebeu o nome de Salvador, né? 25 de março de 1540. Agora eu estou em dúvida se foi 1545 ou 1547. Mas, de qualquer forma, foi 10 anos depois de Olinda ou 10 anos depois de Recife. Só não me lembro exatamente 10 anos depois de quem. Mas é 1545 ou 1547. Vejam, as cidades mais antigas estão todas desse período, entre 1530 e 1550. Que é quando Portugal começa a perceber que não bastava dizer eu sou o dono desta terra. Tinha que botar gente aqui para fiscalizar. Então, isso começa a acontecer a partir de 1530. Pronto. Então, vejam bem, que coisa interessante. Até todo esse período, o que existem, obviamente, desde o descobrimento, e aí a gente tem a cartinha, o bilhetinho lá, do Pero Vaz de Caminha, escrito em 1º de maio de 1500, em que Caminha vai relatar para o rei, Dom Manuel, as coisas que ele tinha visto aqui, as impressões que ele tinha tido. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler logo um pedacinho dessa carta. Contexto histórico. O que é que estava acontecendo no mundo nessa época? 1517 tem aquele negócio dos protestantes lá, da catedral, a reforma, é isso mesmo, a reforma. 1517, a reforma protestante, e eu acho que é 1545 o Concílio de Trento, que é a contra-reforma. E aí, é a divisão do mundo, né, da unidade religiosa que havia nessa briga religiosa, por um lado. Por outro lado, você vai ter a imprensa, que começa a aparecer a partir do século XV, a gente está no século XVI, começa a aparecer ali pelos fins do século XV, os estados nacionais começam a aparecer, porque até então, o que se tinha era o seguinte, você não era português, ou espanhol, ou italiano, ou francês. Você era súdito do rei de Portugal, súdito do rei de Espanha, súdito do rei da Itália, súdito do rei de França. Então, por isso, você vai entender que, por exemplo, Colombo, que era italiano, estava a serviço do rei de Espanha. Porque não existia ainda a ideia de nacionalidade de verdade. Você era súdito do rei debaixo no território do qual você estivesse morando. Então, como Cristóvão Colombo estava morando na Espanha, porque ele estudava em Portugal, e aí eu chego já nessa história,
ele era súdito do rei de Espanha, mas não era espanhol, porque não existia a ideia de espanhol, de português ou de italiano. Isso só vai aparecer com força mesmo, de verdade, a partir do século XIX. A partir do século XIX é que essas coisas começam. Porque, lembre-se, todas as coisas na história, elas não acontecem assim, do dia para a noite. Leibniz dizia, natura non facit saltus. A natureza não dá pulos. As coisas vão acontecendo lenta e progressivamente. Então, a coisa, veja, começa ali no século XIV, no século XV, no século XV, com aquelas conversas de Descartes, todas aquelas coisas sobre o humanismo, aquelas historinhas. Isso é o germen, isso é a semente das coisas que vão aparecer em seguida. Agora, quando é que isso vai dar frutos de verdade? Lá na frente, no século XVIII, XIX, mais precisamente, porque 1822 já é século XIX. É quando as coisas vão começar, aquilo que começa 2, 3 séculos antes vai só florescer lá na frente. Porque a história tem todo o tempo do mundo. A história não tem o limite de duração de uma vida que tem um ser humano. Para nós, uma coisa de 10, 20 anos já é muito tempo. Para a história, 10, 20 anos foi o dia de ontem que passou. E aí, essas historinhas dessas divisões, os reis estavam começando a perder seu poder. Por isso, a história das grandes navegações, para ampliarem os seus domínios e ficarem mais fortes e ficarem mais ricos. E aí vamos à cartinha lá do Pero Vaz de Caminha, que é de 1º de maio de 1500. O interessante é que o Caminha morre nesse mesmo ano de 1500. Alguns autores sugerem que é Caminha o fundador da literatura brasileira. Eu tenho 2 opiniões sobre isso. Na minha opinião, você pode ter como fundador da literatura brasileira Gregório de Matos Guerra, no Barroco, ou porque de verdade é uma literatura brasileira, porque já existe o país chamado Brasil, que era o Império do Brasil, são os autores românticos. Lá de 1800, José de Alencar, eu me esqueci agora o nome do Guimarães Rosa? Não, Rosa já é do nosso tempo, é pós-modernismo. O fundador de nossa literatura é Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães. A obra dele não é boa, não. Mas foi quem primeiro colocou os ideais românticos dentro de um livro. Mas o livro não é muito bom, não. Chama-se Suspiros Poéticos e Saudades, publicado em 1836. Então, vamos dizer que o primeiro autor nacional propriamente seria esse, porque até antes ainda era português, né? Mesmo que Gregório de Matos tenha nascido aqui, na Bahia. Mas ainda assim ele era português. Mas, de qualquer forma, tanto pode ser um quanto pode ser o outro. Na cartinha de Caminha, portanto, a gente pode resumir a carta de Caminha, que é bem longa, em 2 ou 3 coisas. Primeira, achamos terra. Segundo, não tem nada de valor aqui. E o que se pode fazer aqui é salvar esse povo, salvar essas almas. A única coisa de valor que a gente pode tirar daqui, então, a primeira, achamos terra. A segunda, não tem nada de valor. E o que de valor a gente tem para fazer aqui é salvar essas almas. E a terceira é, arrume um empreguinho aí pro meu parente. Pronto, são as 3 coisas que a gente pode extrair dessa carta. Mas vamos ler aqui um pedaço sobre a descrição da terra. Diz assim a Dom Manuel, né? De ponta a ponta, é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, o que é o sertão? Sertão era as partes mais afastadas. Sertão vem da palavra desertão. Desertão. Que eles imaginavam não ter nada ali. Tá explicado o calor maldito, né? Mas e os sertanejos, que não são, por exemplo, o sertão de São Paulo?
os sertanistas de antigamente, que não tinham nada a ver com o nosso sertão, mas com esse sertão. Surfava essa ideia na de onda, sertão, né? de sertão como lugar deserto, terra inóspita. Primeiro por causa dos índios violentos que havia na época. Era cangaceiro o nome, né? Pelo sertão, isso, veja, ele vai dizer, então olhando isso do mar para a terra, né, de dentro do navio para a terra. O que é que eles percebiam? Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande, porque a estender a vista, não podíamos ver senão terra e arvoredos. Parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vinhos. Mas a terra em si é muito boa, de ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim, isso aí eles estão falando pela época do outono, mais ou menos por essa época, porque pensem que a descoberta do Brasil se dá em abril. Então a gente está no outono indo para o inverno. A Europa está vivendo a primavera indo para o verão. Então, mais ou menos, os climas estão mais ou menos na mesma têmpera, na mesma variação de temperatura. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Pela explicação que eu fiz, vocês já perceberam, né? Águas são muitas e infindas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Vejam, eles tinham acabado de ver a Terra. Por que é que caminha já sugere, veja, nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Por que caminha já parte disso? Porque, veja, no século XV, Dom João, rei de Portugal, se eu não me engano, Dom João II, funda uma das maiores universidades do mundo na época, que foi a chamada Escola de Sagres. O que era essa Escola de Sagres? Uma universidade que reunia todas as pessoas, todas as melhores cabeças pensantes de todas as áreas da humanidade, para ensinar nesse lugar. Ensinar o quê? A arte de navegar, a arte de construir os melhores navios, a arte de construir a melhor tecnologia que pudesse haver para navegar. E qual era essa tecnologia? Basicamente duas. Obviamente, tirante o navio, que já é a caravela, que é uma grande invenção portuguesa e que facilitou muito as navegações, foi a invenção da caravela. Mas havia duas invenções que eram particularmente importantes para se localizar. Eram a bússola e o astrolábio. Eu tenho cá uma bússola. Essa minha bússola, que é uma bússola de bolso, tem mais tecnologia do que tinha a bússola dos portugueses. Por isso era muito fácil, às vezes, eles se perderem, porque as bússolas que eles usavam não eram bússolas assim tão precisas. Essa minha não é exatamente precisa, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas o norte magnético, quando você olha a bússola e a ponta vermelha da agulha está alinhada necessariamente com a letrinha N, ela não bate com o polo norte geográfico. Há uma diferença, talvez de uns 15 a 20 graus entre um e outro, mas essa diferença altera-se ano a ano, porque o polo magnético, ele não é fixo, ele se altera. Então, tem que saber de que ano a coisa foi feita para você saber exatamente que caminho percorrer, quando está dado o polo norte magnético. Quando é o polo norte geográfico, é aquele que está ali marcado no chão e você vai seguir. Então, vejam bem. Eu não tenho o meu astrolábio, eu tinha um astrolábio, eu mandei fazer um, mas nas minhas constantes arrumações, desarrumações, quedas e umidades, era de madeira, ele ficou todo inchado, e aí eu terminei, apesar de ter guardado ainda assim por muito tempo, eu terminei tendo que jogá-lo fora, porque já não
já não se prestava mais para uso. Quer dizer, na verdade eu nunca o usei, né? Ele vivia de enfeite aqui na minhas estantes. Eu vou até mandar fazer outro. E eram esses os dois instrumentos. Isso era basicamente o GPS da época. O que é o astrolábio? O astrolábio, existiam dois tipos simples na navegação. Era uma rodinha com uns ponteiros, uns ponteiros. Num desses ponteiros tinha um orifício assim, e você visava uma estrela, tomava nota do ângulo que aquela estrela estava ocupando, e a partir daquilo você sabia onde estava. Porque existia um mapa celeste, e por esse mapa celeste a pessoa sabia exatamente onde a estrela estava, e calculava, fazia triangulação, e sabia a respeito do lugar onde ela estaria, onde você estaria. E por esse esquema, todos os mapas do século XVI, e XV e XVI foram feitos. Então, vejam que você pegar um mapa das Américas, por exemplo, o contorno das Américas, do século XVI com o contorno das Américas hoje, você vai ver que a diferença é muito pouca, considerando a tecnologia que a gente tem hoje para a tecnologia que estava sendo usada ali. Um camarada, um português, escreveu um livro chamado A Astronomia dos Lusíadas. Luciano Pereira da Silva. São 230 páginas em que explica como era a compreensão do mundo no tempo de Camões. Eis aqui a capa do livro. Esse livro daqui, essa edição é de 1915. Obviamente é uma cópia, eu tinha o PDF e imprimi para estudar melhor. 1915. E aqui, num determinado momento, existe um capítulo sobre o astrolábio, o capítulo 8, o astrolábio. Só que o mundo desconhecia o hemisfério sul e as constelações que estavam aqui. Segundo Camões, os portugueses foram primeiros a ver o Cruzeiro do Sul e utilizá-lo como ponto para guiar os navegadores. E a partir dele, do Cruzeiro do Sul, começaram a construir astrolábios que pudessem utilizar essas estrelas daqui como pontos fixos para a navegação. Das pessoas, dos cronistas que escreveram sobre o Brasil durante essa fase da chamada literatura informativa, a gente tem 3 que são extremamente importantes. Pedro de Magalhães Gândavo, que era amigo de Camões, escreve um livro chamado Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz. Vejam uma coisa. Vamos falar 2 coisas aqui. Quando o Brasil foi descoberto, imaginava-se que isso fosse uma ilha. E chamaram-na de Ilha de Veracruz. Vera é verdadeira. Ilha de Veracruz. Depois, perceberam que era vasto demais para ser uma ilha. E aí mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Aqui o Gândavo chama de História da Província, porque o Brasil pertencia a Portugal até 1822, era uma província de Portugal. Ainda que em 1815 ou 1817, não, 1815, 1817 foi a emancipação política de Alagoas. 1815, o Brasil é elevado, quando a família real se muda para o Brasil em 1808, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve. Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Que aí foi que o Brasil subiu de fase, vamos dizer. Ele deixou de ser uma mera província para passar a ser Reino Unido, mas era governado pelo rei de Portugal, não tinha um rei próprio. Depois, o outro camarada foi Gabriel Soares de Souza, que escreveu o Tratado Descritivo sobre o Brasil, considerada a fonte mais rica
sobre o Brasil do século XVI, tratando de fauna e de flora. E foi esse Gabriel Soares de Souza que advertiu o rei de Portugal que era necessário, que era urgente que se fizessem povoações aqui para proteger o Brasil dos invasores, especialmente dos invasores franceses e holandeses que andavam por aqui roubando as riquezas, não riquezas minerais, porque até então achava-se que não existia, e eu chego já de volta nisso, porque eu comecei falando da universidade e não terminei, que eles estavam roubando as riquezas vegetais, né? No caso, o pau-brasil, principalmente. E aí, vamos voltar à questão da universidade. Por que é que Caminha diz que achava que aqui não tinha ouro, nem prata, nem metal precioso que pudessem explorar? Porque, veja, todo mundo que fazia parte ali da escola de Sagres, todos os navegantes que estudavam ali ou que davam aula ali, tinha todo mundo no navio, todo mundo não, o capitão costumava, ao fim de cada dia, escrever num diário chamado Diário de Bordo. É como se fosse o Diário de Bordo, a caixa preta hoje dos aviões. Tudo o que aconteceu tudo o que teria acontecido durante um voo fica registrado na bendita caixa preta. No caso dos navios, era no Diário de Bordo. Tudo, absolutamente tudo aquilo que acontecia estava registrado no Diário de Bordo. E esses diários de bordo sempre se fazia uma cópia dele. Então tinha o diário oficial, que ficava na biblioteca do navio, e o diário que era uma cópia daquele, feita obviamente à mão, e que era mandado para a escola de Sagres. Então, o que é que acontecia? Só deixa eu terminar a ideia. O que é que acontecia? As pessoas começaram a perceber que onde eles chegassem, se houvesse ouro, se houvesse prata e se houvesse pedras preciosas, os nativos estavam usando essas coisas. Basta pensar ao povo maia, ao povo inca, ao povo asteca, que pareciam esses DJ ou esses rappers de hoje em dia, que é cada corrente de ouro que eu não sei como é que eles não têm problema de coluna. Eles andavam literalmente vestidos de ouro. Nem chamava atenção, né? Mas era para demonstrar poder. Quando chega aqui no Brasil, o que é que eles veem? O que é que os nossos índios usavam? Era toco de pau enfiado nos beiços, era pedaço de osso enfiado nas orelhas, era pena amarrada nos cabelos. Você não via um único dos nossos silvícolas utilizando nada que fosse de metal. Ou era pedra comum, seixo de rio, ou era osso, ou era pau, ou era semente, ou eram sementes, ou eram penas. Então, quando os portugueses deparam-se com essa cena, tendo em vista que todos esses camaradas tinham passado pela escola de Sagres, já tinham a noção de que não havia, pelo menos em quantidade, vamos dizer, substancial, nada de precioso aqui. Tanto é assim que, vejam, quando é que vai começar o problema da mineração no Brasil? No século XVIII, com as Minas Gerais. Porque até então ninguém estava preocupado. Como o Brasil estava dentro dessa terra temperada, desse clima ameno, com sol o ano inteiro, não tinha o inverno rigoroso que havia na Europa, em que você não plantava durante 3 meses, por exemplo. O Brasil você podia plantar o ano inteiro. Em Portugal, que já estava fazendo uma experiência na ilha de, se eu não me engano, de São Tomé e Príncipe, ou na Ilha da Madeira, eu não me lembro bem qual das duas posses portuguesas fosse, ele já tinha trazido cana-de-açúcar de lá da Índia e feito a experiência lá numa dessas 2 localidades, né? Ou também pode ter sido nos Açores, não me lembro. Ou era Açores, ou São Tomé e Príncipe, ou a outra que eu disse que já me esqueci. Começou e disse, vamos tentar fazer a experiência no Brasil, e aí tudo funcionou. Por isso, fizeram a divisão das capitanias hereditárias com essa experiência da cana-de-açúcar. Victor, você queria se manifestar? Não, nada não. Eu ia falar que os livros naquela época eram caros porque não tinham impressora, eles tinham que copiar tudo à mão, por isso que o preço dos livros eram tão altos naquela época. E não era só isso, ele era escrito sobre pele.
Sério? Era escrito sobre pele. Por exemplo, na vida religiosa da sinagoga, o texto da Torá, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Eles são lidos, eles são divididos em 53 ou são 54 partes. Esses 5 livros são divididos nessas 53, e esses são lidos uma vez por semana, para no fim de cada ano ter lido o Pentateuco inteiro. E aí, a leitura pública da Torá só pode ser feita num pergaminho. O texto da Torá em pergaminho não custa menos do que $30 mil. É muito caro. Porque tem que dar tratamento no couro, tem que ter tinta, um sofer, que é o camarada que escreve a Torá, leva mais ou menos 1 ano para escrevê-la. Então, vejam, era caro por isso. Agora, no século XV, viu, Victor? No século XV, já tinha começado a fazer experimentos com papel. Tanto que já havia alguns livros. Mas antes do século XV, século XIV, era manuscrito, no papel, mas a grande maioria dos livros, se fosse livro para durar, ele era escrito sobre pergaminho. Depois, se vocês tiverem algum dia tempo e vontade, assistam ao filme chamado O Nome da Rosa. É um filme fabuloso, baseado num livro do mesmo nome, de Umberto Eco, chamado O Nome da Rosa, e vocês vão entender um pouquinho dessas coisas, como acontecia. Obviamente, aquilo acontece, se não me engano, no século XIII. Acontece no século XIII, mas do século XIII para o XIV muda muito pouco aquela visão. Aquela tecnologia muda muito pouco. A coisa só vai mudar mesmo com força a partir do século XV, que é quando Gutenberg faz a sua máquina de impressão de tipos móveis. Mas até lá as coisas eram manuscritas. E aí, o outro nome, então já voltei, né? Voltei lá para a questão da universidade, e aí vocês entenderam por que é que Caminha vai dizer que muito provavelmente aqui não tinha ouro nem prata, porque os nossos índios... Ele não diz isso, mas porque isso estava óbvio. Isso estava óbvio. Em todas as crônicas dos navegantes, você sempre vai encontrar que o lugar onde havia essas coisas, os índios estavam vestidos usavam ouro, usavam prata. Demais, vocês sabem por que os índios chamam-se índios? Não. Por um erro de Colombo. Ele achou que tinha chegado nas Índias. Independentemente de você imaginar que o mundo fosse um globo ou o mundo fosse um plano, independente disso, a teoria que Colombo imaginava se aplicaria nos dois. Se fosse um globo, ele imaginava o seguinte: se você... Eu não tenho nenhum globo aqui. Tenho que comprar um. Um globo terrestre. Vou comprar um globo terrestre e um plano terrestre. Para ter os dois. Eu sou assim, eclético. Então, eu não tenho nem uma bolinha aqui. Que desgraça. Vou com a mão mesmo. Não, tem uma laranja ali na geladeira. Usa a cabeça. Estou usando aqui, pensando. Então, você está aqui, o globo terrestre. Aqui é a Espanha. Para cá é o leste e para cá é o oeste. Não, para cá é o oeste e para cá é o leste. Qual foi a proposta que fez Colombo para os reis espanhóis? E ele iria... Porque o problema era o seguinte: os reis não queriam usar a rota do caminho das Índias que Portugal tinha feito pelo sul da África, porque aquela era a rota portuguesa. Todo mundo que quisesse usar aquela rota teria que pagar imposto a Portugal. E aí, Colombo apresenta uma solução para os monarcas espanhóis, que era dizendo: olha, eu vou sempre pelo oeste, dou a volta e chego nas Índias pelo outro lado.
se fosse num plano, você está aqui, o mapa. Espera aí. Vamos imaginar. Deixa eu botar aqui para caçar o planismo. Como é que chama isso? Nem sei. Posso estar desligado meu teclado. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, aqui a projeção de Grissom, que é a mais famosa. Então, a proposta dele vai demorar um pouquinho para o compartilhamento começar. O que era azul com verde? A Terra. Pode ser azul com marrom. Vocês estão vendo já o compartilhamento da tela? Não. Eita, parece que vai começar agora. Agora. Tá vendo essa tela Tô. comigo e com vocês todos, né? Sim, senhor. Sim. Mudou para uma página de pesquisa do Google, não foi? Sim. Eita, essa aqui, gostei. Professor, acho que isso aí tudo dá errado. Para mim, a Terra tem o formato de um Uno 2003. Funciona. Tá bom. Eu só sei que nada sei. Desgraça. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui e botar lá no negócio no visualizador de imagem. Fica melhor para a gente fazer o que eu quero dizer. Então, isso daqui é a projeção plana. Chama-se projeção azimutal equidistante. É o mapa que está lá na bandeirinha da ONU, é esse daqui, a projeção azimutal equidistante. Então, vejam bem. Qual era a ideia de... Como é o nome dele que eu disse nesse instante? Colombo. De Colombo. A ideia de Colombo era que se você... Aqui, a Espanha está bem aqui. Ó. Isso aqui é Portugal. Veja como está. Estão vendo? Isso daqui, aqui é onde fica Portugal e Espanha. A ideia de Colombo era que se ele navegasse fazendo isso daqui, ele ia chegar aqui são as Índias. Ele ia chegar nas Índias. Acontece que eles não contavam que houvesse aqui no meio do caminho as Américas, né? E aí, quando Colombo chegou aqui na região do Caribe, ali em Cuba, por ali, ele imaginava que tivesse chegado nas Índias, por isso chamou os habitantes de índios. Só por Foi isso. a partir desse momento que tudo começou a dar errado. Os reis de Portugal, algumas pessoas vão dizer, isso daqui, segundo acreditam, é um paredão de gelo que protege a terra. Mas não vamos entrar nesses detalhes, não. Isso é questão de crença, não é de ciência. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E aí, obviamente, a América foi descoberta, segundo as crônicas oficiais, assim, por acaso, né? Porque nem imaginava que houvesse nada no meio do caminho, atrapalhando o caminho de Colombo até chegar às Índias. E quando eles chegam ali, encontram os índios também com coisas de ouro. Isso também ia lá para a escola de Sagres. Isso vai, essa literatura de descrição, de informação ou documental, vai até por volta de 1550. A partir dali, começam a chegar aqui no Brasil, em 1549, chega o primeiro governador do geral do Brasil, que era Tomé de Souza, e com ele vêm os jesuítas comandados pelo padre Manuel da Nóbrega.
qual era a função dos jesuítas? Era uma função dupla. Primeira, catequizar os portugueses e catequizar os índios. Por que catequizar os portugueses? Porque a galera saía de Portugal em busca de aventura aqui, de enriquecer, só que eles não traziam consigo a família. O homem vinha sozinho, porque chegava aqui, uma terra inóspita, violenta, índios que comiam gente. Então eles vinham sozinhos, só que os caras ficavam aqui mais tempo do que o que pretendiam. E terminavam se amancebando com as índias. E aí, essas histórias chegavam em Portugal, as histórias de que abaixo da linha do Equador não existia pecado. E aí você podia fazer o que você quisesse, que já estava perdoado. E aí os jesuítas vêm para cá na intenção de dizer, peraí, mestre, a coisa não funciona assim não é que não existe pecado. Aqui, se você trair sua mulher, você vai para o inferno, filho da cebola. Não vá fazer isso não. É pecado do mesmo jeito lá como cá. A função deles era essa. Primeiro, recatequizar os portugueses para que eles voltassem a ser um povo católico. O bicho estava solto aqui no Brasil. Feliz que só pinto no lixo. E o outro era catequizar os índios. Porque, lembre-se, um dos objetivos que tinha dado Caminha foi salvar essa gente, os índios. Quem mais se destacou dentre todos os jesuítas foi o padre José de Anchieta. Lá vou eu atrás de mais livros. E lá vamos nós. Aqui tem 2 volumes de um poeminha que reza a lenda. O padre escreveu na areia, quando ele estava preso por uns índios, acho que pelos Goitaquazes, não me lembro por quem fosse no tempo. Ele escreveu o poema todo em latim. Deixa eu achar aqui. Chama-se Poema... Qual é o título em latim? De Beata Virgine Dei Matre Maria, sobre a bem-aventurada Virgem Mãe de Maria, sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Aí ele começa com o primeiro canto, De Conceptione Virginis Maria, sobre a concepção da Virgem Maria, e começa: Te prius aetereus verbo, quam conderet orbes, ante Deum lata quam fabricaret rumo. Antes de Deus criar na palavra seus astros, antes de fabricar a terra e imensos lastros, e por aí vai. Dizem que ele escreveu esse texto todo na areia e gravou tudo na memória. Eu não acho estranho não, porque esse povo de antigamente tinha uma memória fabulosa, né? Você não podia... Primeiro, os livros não aconteceu? Os livros não havia em abundância. Então você ia, pesquisava e tinha que gravar aqueles livros todos na cabeça. Você pega um texto ali, tá vendo aqueles livrinhos ali da bundinha vermelha? Não sei se dá para ver, mas tem um monte de livro ali vermelhinho ali. Ali são todos os sermões do padre Antônio Vieira. Muitos desses sermões, padre Vieira andava o Nordeste inteiro, desde Salvador até o São Luís do Maranhão, caminhando. Não dava para levar uma biblioteca, mas a biblioteca que está na sua... essa biblioteca não cabe na minha cabeça, mas cabe no meu Kindle. Então, eu tenho aqui uma porrada de livros, a memória está quase cheia, já estou pensando em o que é que eu vou excluir para colocar mais, ou ver com a Amazon se tem mais espaço para vender. Compra um pendrive, professor. Comprar outro Kindle. Não, comprar outro Kindle, que ideia. Você vai melhor, compra um PCzão brabo de 4 GB de RAM. Aí, veja, Vieira usava, se você vai pegar os textos das pregações dele, ele cita autores, não é só citando a Bíblia, não, ele citava a Bíblia, mas citava autores católicos, autores protestantes, autores do mundo pagão todo, Virgílio, Cícero, Homero, tudo de cabeça. Então eu não me admiro que o padre Anchieta tenha decorado isso aqui tudinho, não. Não me admiro. Alguns dizem que isso é uma lenda, mas querem julgar talvez o padre Anchieta pelo nosso tempo, que a gente não decora nem o próprio nome direito. Deve ser. Então, o padre Anchieta foi o fundador de São Paulo, né?
Ele, em 1553, ele chega aqui no Brasil, era novinho, acho que deveria ter uns 16 para 17 anos. Estudou Ainda aqui, lembro. depois foi ordenado padre. Agora, ele é extremamente importante para a literatura, porque ele compôs muita poema, ele compôs peças de teatro, agora sempre ligadas à tradição vicentina, que é chamada, do teatro de Gil Vicente, que era o teatro do século XIV. Século XV. Gil Vicente é do... Ixi, agora eu não sei. É 14 para 15. Ele é entre o humanismo, é do humanismo, é século XIV. Então, ele estava muito atrelado àquela literatura mais antiga. Não tinha se atualizado. Então, as poesias dele estão sempre em redondilhas menores ou maiores, quer dizer, ou 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. E escreveu, uma das coisas mais fabulosas que ele fez, eu tinha, mas era fotocópia, eu vou até ver se compro, vou ver se ainda existe para comprar, a gramática de Tupi, do Padre Anchieta, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é quando ele aprendeu tupi para poder catequizar os índios. E aqui eu tenho um exemplo de uma poesia dele, que ele fazia, obviamente, isso para os índios. Então era uma linguagem simples, não era nada muito difícil de compreender. Um poema chamado A Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, dieso querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Essa estrutura é muito parecida, a estrutura de rima que ele usa é muito parecida com as cantigas de trovadores lá do século XII. Então, vejam, ele reaproveita toda a tradição literária, mas também era um costume português aproveitar o que havia na literatura passada. Eles não estavam só a partir do barroco, aliás, depois do barroco é que começa. Por exemplo, o neoclassicismo rompe com o barroco. O romantismo rompe com o neoclassicismo. O realismo rompe com o barroco, com o romantismo. E aí vai. Cada um rompendo com o outro. Eu não quero mais a sua estética. E vai criar uma estética nova. Mas, em Portugal, eles tinham sempre um respeito com a tradição literária. Então, dos trovadores até o barroco, não existe uma linha de ruptura muito clara. É vamos dizer, um avançar, na verdade. Não é um quebrar. É um avançar daquilo que já existia e tentar aprimorar aquilo. Fazer evoluir. Essa é a palavra. O que já existia. Sempre se atualizando, né, professor? Oi? Ficar sempre se atualizando, né? Sempre se atualizando. É isso que vai acontecer. E aí, meus caros, a gente termina. Eu pensei que não ia dar tempo, mas olha, acabamos com 14 minutos de sobra. Agora, preste atenção. Hoje, eu deixo lá no CIGA a atividade para ser feita. Como eu percebi que a grande maioria de vocês mandou por e-mail, eu vou deixar também já disse isso no início, eu vou deixar também as normas a serem seguidas. Tá certo? Os que não têm computador ou não têm o Word para escrever, podem mandar-me isso por escrito mesmo. O que é que vai ser feito? Simplesmente, você vai ler o conto que é destinado à sua turma, pegue o conto, baixe-o, leia-o com aquele texto do realismo fantástico que a gente viu na aula passada, leia com aquele texto do realismo fantástico e procure as relações, o que existe ali de característica do realismo fantástico no texto do conto que você vai ler. Mas eu já adiantei que o texto é realismo fantástico. Então, o que você vai fazer é procure as características e diga, olha, as características do realismo fantástico são essas, essas e essas, as que eu consegui encontrar. Eu não espero, não pretendo que vocês achem todas as características, mas me elenquem pelo menos umas 4. Diga aí, Milena, Ellen. Foi sem querer. Perdão. Levanta a mão sem querer, Então, Milena. professor, eu só Diga vou colocar, tipo, no arquivo, características do conto. Aí eu boto o que eu achei. Características do realismo mágico no conto. Aí você vai transcrever a frase. Por exemplo, se você vai dizer
Eu vou ele botar tá- entre aspas e vou. Tipo uma citação, coloco entre tipo uma aspas e citação, boto. exatamente. Por isso é que a gente começou com citação e fichamento lá no outro, entendeu? Entendi. Porque vai ser útil para fazer isso agora. Aí você vai ter que referenciar o livro, por isso eu escaneei a parte onde está a ficha bibliográfica, para vocês fazerem referência de acordo com aquela que eu fiz. O sobrenome maiúsculo, o nome só com a inicial maiúscula, depois o título do livro em negrito. Preste atenção, porque teve gente que a nota caiu na outra prova porque ou botou tudo em negrito, ou colocou itálico. Por exemplo, o nome do autor em itálico. Não tem itálico. Você só vai Então, colocar itálico no título se tiver alguma coisa em itálico no título. Então, no caso, professor, bota tipo. É o que tipo cabeçalho, bota o nome do autor, a editora, o livro, o ano e as páginas. Isso. Aí embaixo, eu boto Na a referência, você vai citação. botar só características do estranhamento da realidade. Aí você vai pegar onde tem isso. Você vai pegar lá as características. No material, existem duas listas de características. Uma mais curtinha, que eu acho com as 4 características, e uma mais longa, que deve ter umas 8 ou 9. O material tem quantas páginas? Umas 14. Então, existem duas características ali naquele material sobre o realismo fantástico. Vocês vão se deter nessas duas listas de características e tentar encontrar algumas delas, pelo menos umas 4, para dizer, olha, está presente isso, aí bota a citação para eu ver que foi isso, tá certo? Ficou claro para todo mundo? Ficou, professor. Eu Mas de boto entre qualquer aspas forma, e boto a página, né? Da citação? de qualquer forma, eu vou deixar uma descrição disso lá no Cigarra, Ah, tá tudo certinho, então. para ficar mais simples. Mas de qualquer forma, já está dito aqui e está gravado. Eu vou parar a gravação. Beleza. Porque daqui a pouco o